Vamos agora à parte do manual. Vamos iniciar o manual. Lembrando que o manual, nós vamos começar o manual não na primeira página da apresentação, porque ela é praticamente igual ao do método, né? E o sumário também, a gente já sabe que é um sumário, que é um resumo. Então, nós vamos começar na página 6 do manual, certo? Então, essa parte é muito importante, vocês têm que prestar bastante atenção. E isso aqui é uma coisa que vocês têm que levar desde o começo do método até o final, né? Não só do volume 1, mas de todos os volumes, tá bom? Então, o que diz aqui? Qual que é o título da página 6 aqui do manual? Sobre ensinar e aprender. Isso é muito importante, muito importante. Então, vamos lá. O ensino musical tradicional tem o professor como centro e transmissor dos conhecimentos e o aluno como mero receptor, que aprende por meio de imitação, repetição e memorização. Ou seja, é a forma como aprendemos, como a maioria de nós aprendemos. Então, o professor está na frente, ele fala, ele explica e ele só fala e a gente recebe o que ele está falando. Às vezes recebe, às vezes não, né? Então, essa é a forma tradicional, que sabemos hoje, não só hoje, né? A gente sempre soube disso, mas não tínhamos outra forma, né, de ensinar na época. Então, hoje nós sabemos que a metodologia mudou muito, né? O sistema de ensino mudou consideravelmente. Então, hoje já se trabalha totalmente diferente. Então, como é que é trabalhado hoje o ensinar e o aprender? Então, de acordo com as atuais teorias educacionais, ensinar não significa somente transmitir saberes, né? Ou seja, não adianta só eu passar para vocês o que eu sei, mas criar possibilidades para a produção e construção de novos conhecimentos. Ou seja, você tem que fazer seu aluno perceber as coisas, fazer com que seu aluno crie possibilidades. Então, tem que deixar ele criar, tem que deixar ele aflorar essa criatividade. Todos nós temos isso. Por sua vez, aprender não significa apenas receber informações. Então, isso não quer dizer que porque meu professor está me passando o conhecimento, eu vou receber e vou aprender. Nem todas as pessoas aprendem dessa forma, né? Ou seja, por sua vez, aprender não significa apenas receber informações e memorizá-las de forma mecanizada, mas sim construir competências e habilidades para mobilizar novos conhecimentos e saber aplicá-los à realidade. Ou seja, baseado no conhecimento, no desenvolvimento de habilidades. Então, quando nós falamos que tudo que está inserido no método, todos os assuntos que estão inseridos no método, não só do volume 1, mas de todos os volumes, todos eles têm uma habilidade embutida dentro deles. Então, resta a nós descobrir qual é essa habilidade que deverá ser desenvolvida. Então, quando a gente cria essa possibilidade, nós estamos dando oportunidade para nossas alunas desenvolverem essas habilidades e, consequentemente, aprender. Por isso, pode-se afirmar que ensinar e aprender são vias colaborativas e construtivas de mão dupla entre aprendizes e professores, que exigem saberes e conhecimentos compartilhados entre todos os participantes do processo educativo. Gente, isso é tão importante. Isso é tão importante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como que funciona essa via dupla. Como é que funciona essa via dupla? Por exemplo, eu tenho uma aluna de 7 anos, tá? Ela começou a aprender música. Então, eu sempre converso com os pais. Por quê? O papel da família no aprendizado de qualquer coisa, né? Não estou falando só de música, mas aqui especificamente em música. Mas o papel da família é primordial. Não só o papel da família como, minha mãe e meu pai, sabem que eu estou fazendo isso. Não.
É o papel da família participando ativamente. Não adianta você só colocar seu filho para aprender a estudar música, fazer alguma coisa de música, e simplesmente não saber nem o que ele está fazendo, não acompanhar o estudo dela. Então, vamos dar um exemplo. Uma criança de 7 anos começa a aprender música, né? Então, ela vai começar no volume 1, então ela vai ter toda aquela base bem detalhada, ok. Antes de começar qualquer coisa, antes mesmo dela começar a estudar, o que nós temos que fazer? Passar esse conhecimento de tudo que a gente vai fazer para os pais. Então, essa é a parte mais importante. Por quê? Quando você compartilha o que você vai trabalhar, o que você vai fazer com os pais e dá uma responsabilidade para eles, ou seja, vocês são responsáveis por essa criança. Vocês são responsáveis por fazer ela desenvolver. Então, não adianta você fazer a sua parte, a criança fazer a parte dela. Mas se os pais não fazem a parte deles, não vai funcionar. Assim como os pilares do aprendizado, que é ouvir, compreender e executar, nós temos 3 pilares também fundamentais na hora do aprendizado da música, que é o professor, o aluno e a família. Então, se um dos pilares não funciona bem, não vai acontecer o aprendizado de forma correta. Então, isso é muito importante. Muito importante. Então, se você, mesmo, eu estou falando isso de criança, né? Mas isso serve para adolescentes também. Então, até 12, 13 anos, 14 anos, eles acham que já sabem tudo. Mas eles precisam de acompanhamento. Eles precisam de acompanhamento. Porque às vezes um adolescente que está naquela fase bem terrível, não quer saber de nada, tudo é chato, tudo é ruim. Mas às vezes eles querem somente uma atenção da mãe e do pai na hora que eles estão estudando, para dizer assim, nossa, o que você está fazendo? Deixa eu ver o que você está fazendo. Toca aí um pedacinho da música, do estudo que você está aprendendo. Deixa eu dar uma olhada. Elogiar. Gente, o elogio, vocês não sabem o poder que tem o elogio na hora que um aluno está estudando, na hora que você está vendo um resultado de uma aluna. Isso é essencial, essencial. Nunca fica em cima do aluno falando, olha, não, vendo só os erros dela. Não, jamais. Primeiro a gente elogia. Nossa, que lindo, mas ficou muito bom. Mas vamos melhorar aquele pedacinho? Vamos acertar aquele pedacinho para ficar melhor ainda? Então tem a forma correta da gente falar. Então é isso, essa mão dupla é muito importante essa mão dupla. Porque não adianta só nós, como instrutoras, fazermos a nossa parte. Mas tanto a aluna tem que fazer a parte dela, que é estudar, se dedicar, e a família é importantíssimo. Tem que ter essa conscientização logo no começo. Porque se não tiver essa conscientização logo no começo, já podemos ter a certeza de que não vai funcionar direito não vai funcionar como deveria, certo? Então, na atualidade, a aprendizagem musical sustenta-se em processos cognitivos e psicomotores fundamentados na psicologia e neurociência, as quais recomendam a utilização de vários canais sensoriais, traduzidos em vivências auditiva, visual, tátil e expressivas, aliadas à técnica instrumental, que nós já passamos essa explicação nos vídeos anteriores, tá? Importantíssimo trabalhar os canais sensoriais. Para ensinar, são necessárias competências e habilidades específicas, tais como possuir conhecimentos musicais mais aprofundados do que os exigidos no programa mínimo de organistas, ter clareza e segurança ao fornecer explicações, saber observar e manter a atenção para identificar as dificuldades da aluna, propor soluções facilitadoras e, por último, saber orientar e mediar o aprendizado de forma criativa, motivadora e eficiente. Meninas, essa parte é tão importante, é muito importante. Por quê? Sabemos que nossos alunos, eles são muito espertos. Então, nós devemos sempre estar 1 degrau ou 2 degraus acima deles. Sempre. Ou seja, nós temos que ter mais conhecimento do que nossos alunos.
Porque se nós tivermos um conhecimento igualado, ou seja, nivelado com o nosso aluno, com certeza essa nossa aluna vai nos passar. E aí vai chegar uma hora que ela vai colocar a gente na parede. Ah, eu quero saber isso. E se você não tiver o conhecimento? Você não vai saber aplicar, você não vai saber explicar. E nossa aluna os nossos alunos são muito espertos, então nós temos que ser mais espertos que eles, não é? Como é que a gente consegue isso? Através de conhecimento. Vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar, não vamos ficar parados na mesma. Não é porque eu já toco, já sou oficializada, já fiz o programa mínimo, já fiz todos os métodos, nossa, já sou uma excelente instrutora, já estou boa demais para dar aula. Não, não. Você precisa ter muito mais conhecimento do que isso para ensinar, tá? Nós precisamos estar sempre nos reciclando, sempre estudando. Nunca devemos parar de estudar. A música é um aprendizado para a vida toda. Não podemos parar jamais, né? Nós temos que ter clareza e segurança ao fornecer explicações. É claro, se você tem conhecimento, se você tem um conhecimento do que você está falando, você tem franqueza para explicar, você tem firmeza para explicar e você vai saber explicar da forma correta. Quando a gente tem insegurança no que a gente está fazendo, o que acontece? Nós vamos simplesmente ficar retraídas porque nós não temos o conhecimento. E a nossa aluna percebe isso, a nossa aluna percebe a nossa segurança ou a nossa insegurança. Então é muito importante que nós tenhamos essa segurança na hora de ensinar. Para que nós tenhamos essa segurança na hora de ensinar, nós devemos ter o conhecimento. Então conhecimento é tudo nessa hora. Saber observar e manter a atenção para identificar as dificuldades da aluna. Gente, isso é muito importante. Nós, como instrutoras, nós devemos ter um olhar além de ser um professor. Além de ser uma professora, nós temos que ter um olhar muito mais atento a detalhes. Então, nós temos que observar, às vezes, uma atitude da nossa aluna que você fala assim, por que ela está fazendo isso? Às vezes a aluna chega nervosa, às vezes a aluna chega... Ela fala, eu estudei, mas eu não consigo tirar. Ela está nervosa, ela começa a tremer. Meninas, vamos ter sensibilidade para perceber o que está acontecendo com a nossa aluna. Isso é muito importante. Nós devemos ter essa sensibilidade, não simplesmente colocar a aluna para sentar, ok, abre lá o livro, tá, toca para mim essa lição e não fala nada, não elogia, não fala nada do que está acontecendo e simplesmente ignora às vezes algum detalhe que está acontecendo com ela. Às vezes a nossa aluna não está tocando bem porque ela não está bem. Às vezes ela está com algum problema. Então, o que a gente faz primeiro? Sempre, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês. Façam isso, vocês vão ver o resultado que vai dar. Sempre que uma aluna chegar para ter aula, ou que seja online, ou que seja presencial, nunca sente a aluna logo e já peça logo o que você pediu a semana passada para ela ver, para ela tocar. Nunca, jamais faça isso. Tente uma conexão com a sua aluna. Primeiro, converse um pouquinho com ela, perca 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos é o essencial. Perca 5 minutos com ela, conversando. Procure saber como é que foi a semana dela, o que aconteceu, como é que você passou a semana, deu para você estudar, o que aconteceu? Você conseguiu treinar direitinho? Teve algum problema? Você teve facilidades, teve dificuldade? O que aconteceu? Procure conversar. Procure se conectar com a sua aluna. Isso é muito importante. Parece que não, mas uma aluna que chega com um problema, numa conversinha de 5 minutos, você já percebe o que está acontecendo com a sua aluna. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que ser um pouquinho de psicóloga, um pouquinho de terapeuta nessa hora, um pouquinho de mãe, de pai, né? Nós devemos ser um pouquinho de tudo. Não somente professoras, não somente educadoras. Nós devemos ter esse olhar
sensível para perceber esses detalhes, esses pequenos detalhes que nós, às vezes, passa despercebido por nós, né? E às vezes, por exemplo, numa aula de criança, a criança é a coisa mais transparente que nós podemos imaginar, é uma criança. Então, se você vê uma criança chegar numa aula agitada, que você vê, você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança? Pode ter certeza, alguma coisa aconteceu. Procure saber com a mãe tem que estar junto, né? Na aula é muito importante que a mãe ou o pai acompanhe a criança na hora da aula, que acompanhe o adolescente na aula. Ah, mas como assim? A mãe vai ter que ficar do lado da aluna para assistir a aula? Sim, isso vai trazer toda a diferença, vai fazer toda a diferença na aula. Façam essa experiência. Façam essa experiência e vocês vão ver a diferença que vai dar na aula. Por quê? Aí você vai perguntar, mas por que a mãe tem que ficar acompanhando a aula? Isso não é papel da mãe, é papel da professora. A professora que tem que acompanhar a aula, a professora que tem que estar do lado da aluna para ver o que ela está fazendo. Não, gente. Aí que está o engano. Vocês vão me responder depois. Quanto tempo eu fico com uma aluna numa aula? Quantos dias na semana que eu fico com uma aluna na aula? Eu, por exemplo, fico um dia na semana com minha aluna. Eu fico um dia na semana, com alguns minutos, né? Que é a minha aula. E o resto da semana, eu fico lá na casa da aluna para ver o que ela está fazendo? Quem é que vai estar lá acompanhando a aluna? Quem que vai estar lá na casa todo o restante da semana todinho? É a mãe, é o pai, ou seja, quem for que for acompanhar a aluna na aula. Então, o papel da mãe é importante, o papel da família é importante no aprendizado da aluna. Fundamental a participação dos pais, fundamental. Por quê? Quem vai ficar com a maior parte do tempo com a aluna vão ser eles. Então, se eles não souberem o que está acontecendo na aula, o que foi abordado na aula, quais foram os pontos que foram tratados na aula, o que foi feito na aula, o que nós, como instrutoras, vamos passar para aquela aluna estudar durante a semana. Se a mãe e se o pai não souber, como é que eles vão poder ajudar? A gente não pode confiar plenamente na nossa aluna. Uma aluna adulta é diferente, né? Ela já tem um outro olhar, ela já tem uma outra maturidade, mas se tratando de criança e adolescentes, eles não têm essa maturidade ainda. Então nós precisamos do apoio da família. Então a família tem que acompanhar. Então por isso que a mãe ou o pai tem que ficar presente na aula, para ela poder ver o que a gente está fazendo, e depois durante a semana, quem vai ser o professor da sua aluna? A mãe ou o pai, que vai acompanhar. Vocês estão vendo, gente, como um aprendizado se faz dessa forma? Não adianta simplesmente você fazer sua parte como uma boa instrutora, a aluna fazer uma boa apresentação na hora da aula, que ela vai fazer, se você trabalhar direitinho como tem que ser feito, mas durante a semana, se ela não souber, se aparecer uma dúvida, ela não vai saber fazer. E a mãe não vai conseguir ajudar porque a mãe não estava presente. Aí você pode me perguntar, ok, mas e se a mãe não conhece de música, não sabe nada de música, como é que ela vai ajudar? Ela vai ajudar, ela vai conseguir ajudar. É incrível, mas ela consegue ajudar. Porque você vai explicar para a mãe, na hora da aula, e ela vai anotar tudo o que ela tem que fazer com a sua aluna durante a semana. Ela não precisa ter um conhecimento musical, ela só precisa seguir o passo a passo que você orientar. Então é mais ou menos assim, tudo isso nós vamos detalhar muito na hora dos estudos, tá bom? Então, propor soluções facilitadoras e, por último, saber orientar e mediar o aprendizado de forma criativa, motivadora e eficiente. Então, ou seja, nós temos que tornar a nossa aula atrativa, gostosa, para deixar a aluna assim com um gostinho de eu não vejo a hora de chegar a semana que vem. Não vejo a hora de chegar a semana que vem para fazer a aula novamente. Nós temos que ter
essa atitude, e nós temos que passar isso para a nossa aluna, para que a nossa aluna tenha sempre vontade de voltar. E nunca, jamais nós devemos deixar acontecer de nossa aluna sair desanimada da aula e falar assim, não dá para mim, eu não consigo fazer nada, eu não passo nada. Por quê? Porque não teve um elogio, não teve um incentivo na aula, não teve uma palavra animadora da instrutora, não teve nada disso. Então é claro que ela vai ficar desanimada, com certeza, porque as dificuldades vão vir. As barreiras, ela vai enfrentar barreiras todos os dias, mas ela só vai superar com a nossa ajuda, ela só vai superar com o nosso incentivo. Então nós devemos fazer essa parte, essa parte para nós é importantíssima. Temos que fazer isso aí, que nós vamos com certeza ter alunas sempre animadas e sempre querendo voltar para a próxima aula. Então, desse modo, o manual vem contribuir para que a instrutora possa adquirir as competências e habilidades específicas para o ensino de organistas. Então, os fundamentos e princípios norteadores do ensino são as concepções e os princípios que nortearam e fundamentaram a abordagem metodológica adotada em todos os volumes estão apoiados em 3 eixos que se entrecruzam e se complementam, que é o ouvir, compreender e executar. Então, o que é o ouvir? É a percepção auditiva, é a primeira coisa que ela tem que fazer. A primeira coisa, né? Como eu expliquei no outro vídeo. Compreender, ela precisa entender o que ela está ouvindo. Então, quando ela entender tudo o que ela está ouvindo, então ela vai desenvolver essa habilidade de compreender. Então, o que é compreender? Ela vai compreender os saberes musicais, ela vai começar a entender aquilo que ela está ouvindo. E depois, finalizando, ela vai executar tudo aquilo que ela já viu anteriormente, tudo aquilo que ela trabalhou no ouvido, na percepção auditiva, na compreensão do que ela ouviu. Então, aí ela vai executar. Então, é onde ela vai adquirir as competências e habilidades. Ou seja, é onde ela vai conseguir trabalhar na prática tudo que foi trabalhado anteriormente. Então, fundamentado nesses 3 pilares, é que vai acontecer o aprendizado de verdade, de verdade. E esse aprendizado não engloba somente nós como instrutoras, mas engloba também a aluna, claro, que é o nosso ponto fundamental, e também vai englobar também a família. Então, são 3 pilares também, tá bom? Então, essa parte é muito importante. Se possível, assistam o vídeo novamente, procurem anotar tudo que vocês acharem importante, né, que foi falado nesse vídeo. Sempre anotem tudo que for importante, porque são pontos fundamentais, porque às vezes a gente ouvindo passa alguma coisa despercebido, quando você anota, você vai estar sempre lembrando, tá bom? Então aguardem para o próximo vídeo. Bye bye!